Pessoal, nós vamos continuar, né, o nosso curso de removível. A semana passada nós falamos a respeito de introdução à prótese parcial removível, que era uma prótese, qual as vantagens e desvantagens, né? Isso aqui. E nós vamos conversando, e se eventualmente o tempo acabar, não tiver terminado ainda o assunto, nós criamos um novo link e continuamos a aula em seguida, tá bom? Ou nesse mesmo link, às vezes eu consigo fazer nesse mesmo link um plus, né? Uma coisa aumentada. E se eventualmente não der, eu crio, mando no WhatsApp do representante, ele passa para vocês, a gente dá uns 10 minutinhos de intervalo e retoma. Beleza? Então vamos lá, tá? E hoje à tarde eu vou fazer uma revisão da aula passada, porque caiu a conexão no finalzinho da aula, ficou uma coisa meio confusa. Então, a gente faz no primeiro momento uma revisão e depois tratamos do assunto novo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da classificação dos arcos parcialmente dentados. Na realidade, o que acontece? Existe o paciente que vai perdendo dentes, ele perde dentes das mais diversas maneiras, né? Na realidade, o que acontece? A gente tem, vamos pensar em 14 dentes superiores e 14 dentes inferiores. Não vou nem pensar no dente do siso, né? Uma boca de 28 como uma boca completa, né? Mas o paciente tem várias possibilidades de perda de dente. Tem pacientes que perdem dentes de trás, tem pacientes que perdem dentes anteriores, né? Tem pacientes que perdem mais de um dente, né? Então, essas possibilidades, se a gente for avaliar isso de forma matemática, vocês lembram lá no colégio, vocês estudaram análise combinatória, né? Tinha mutação, combinação, arranjos. Como eu posso dispor o livro um monte de livros na prateleira? Livros distintos na prateleira, uma enciclopédia. Eu posso colocar por ordem crescente, posso misturar os tomos no meio. Então, para cada uma esse encaixe do livro na prateleira, a prateleira fica montada diferente. A nossa boca também não é diferente. Eu posso perder, por exemplo, incisivo central e ter todos os outros dentes. Perdi. Eu posso perder não o incisivo central superior direito, eu posso perder o esquerdo e manter o direito. Já é uma boca diferente. Eu posso perder o central e o lateral, já é diferente das outras duas. Se a gente for analisar todas as combinações possíveis, tá? Dessas possibilidades, seria a combinação de 14 elementos um a um, né? E depois com repetição. Então, isso dá um número absurdo. A possibilidade da gente ganhar na Mega Sena é maior do que o número de combinações possíveis, né, desse posicionamento de dentes. Então, os arcos parcialmente dentados pode ser da forma mais maluca possível, né? Pode ser tudo, né? Eu posso ficar com um central e perder todos os outros dentes. Posso ficar com um molar de ter perdido todos os outros. Eu posso perder um, ficar com o outro, perder um, ficar com o outro, perder. Depois eu posso perder, né? E assim sucessivamente. São combinações de 14 elementos um a um. Isso dá 14 vezes 13, vezes 12, vezes 11, 14 fatorial, né? E ainda a possibilidade de repetição. Então, é um número que gira na casa de 65 milhões ou bilhões de possibilidades. É uma coisa, milhões, 65 milhões de possibilidades. A chance de ganhar na Mega Sena é 1 em cada 50 milhões. Tá? Então, é muito difícil. Bom, então o que acontece? Eu como dentista, nós como dentistas, vamos encontrar pacientes desdentados das formas mais diversas. Agora, para facilitar o tratamento, alguns autores começaram a classificar pessoas que perderam dentes de forma parecida e começaram a formar grupos disso. Então, vários autores fizeram isso, né? Tentaram juntar isso. Quando eu falo, olha, o paciente é desse jeito, desse grupo, todo mundo fala, bom, esse cara tem uma cara. Todos esses pacientes que estão nesse grupo aqui têm essa característica, tá? Então, a gente fez uma classificação dos arcos parcialmente dentados. Existem inúmeras, né? Kammer, Wide, Sizar,
vários autores que tentaram fazer isso. Agora, como eu falei na aula passada, o nosso curso se restringiu muito, né? A gente quer uma aplicabilidade clínica para vocês fazerem. O que hoje é aceito mundialmente é a classificação de Kennedy, né? É um autor americano que, no início do século XX, fez a classificação dele. Então, hoje, nós vamos falar, né, classificação dos arcos parcialmente dentados, puxando para o lado da classificação de Kennedy, que é o que é mundialmente aceito. Então, quando eu falo o paciente é classe 1 de Kennedy, eu remeto um grupo desses pacientes que tiveram perdas dentárias para aquilo ali. Então, tem uma determinada característica. Quando eu falo ele é classe 2, ele tem uma outra característica. Classe 3, uma terceira característica. Classe 4, uma quarta característica. Né? E ainda assim, o Kennedy fez isso, e nós vamos ver ao longo da aula, que deixou um monte de possibilidades em aberto, que fazia confusão. Aí surgiu um outro autor contemporâneo, né, ao Kennedy, que chama Applegate. Pegou a classificação de Kennedy e escreveu umas regras sobre a classificação de Kennedy. Então, o que é mundialmente aceito hoje é a classificação de Kennedy com as modificações do Applegate. Então, isso vocês precisam saber, não tem jeito. Agora, isso é jogo de memorização. Né? Vocês têm que ter memória, têm que guardar aquilo. Não tem uma explicação. O cara criou isso. Né? Ele falou: ó, todo mundo que tem essa característica vai chamar disso. Então, ele pôs nome na coisa. Tá? Agora, se você pegar um cara daquele lá e botar outro nome, está errado. Tá? Então, tem que memorizar. A classificação, essas aulas iniciais, são aulas conceituais, são aulas que vocês têm que entender o que o cara fez para classificar e todo mundo que tiver aquela característica está classificado naquilo. Qualquer outro desvio está errado. Né? Então, por isso que no primeiro momento exige uma atenção grande de vocês. E depois, treino. Né? Conversar com o colega, pegar vários casos, tentar fazer, né? Faz os esqueminhas e vamos tentar. Então, nós vamos falar da classificação. Cadê ele aqui? Tá aqui. Né? Uma classificação ideal, né, precisa levar quem está conversando uma visualização imediata do quê? Do tipo de arco dentário. Então, todo mundo que tem uma determinada característica está naquele grupo. Então, quando eu falo classe 1, né, quem já conhece a classificação fala: nossa, né, esse cara tem esse conjunto aqui de características. Né? Então, o tipo de arco. Número e tamanho de dentes remanescentes. Tá? Isso nem todas as classificações dão. Né? Tem classificações que são mais topográficas e tem classificações que são mais biológicas. Né? Tamanho e número de espaços protéticos. Quantos vãos eu tenho para fazer ponte ali, né? Para fazer prótese ali? Se a prótese ficou mais dentro suportada ou muco suportado. Eu estou numa removível que o cara perdeu poucos dentes, tá? Ou o cara perdeu muitos dentes. O suporte é todo mucoso. Porque a prótese total é uma prótese removível muco suportada. Ela não tem mais dente. Tá? Bom, ser universalmente aceita na comunicação. Então, essa é a grande vantagem do Kennedy. Se eu falar a classificação de Kennedy aqui no Brasil, na França, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa em geral, na América em geral, no Japão, na Ásia e tal, todos os dentistas vão saber do que eu estou falando. Tá? Porque foi a classificação que todo mundo adotou. Então, no mundo inteiro aceita-se a classificação de Kennedy com as modificações do Applegate. Então, ela é universalmente aceita. Tá? E tem que ter uma elaboração lógica e simples. Né? Ó, isso é isso por causa disso. Tá? Então, foi isso que esses autores tentaram fazer. Beleza? Vamos lá. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, pode parar. Né? É que a gente vai lá. Base das classificações. Quem vai classificar, ou fez pela topografia, né? Tem dente, não tem, tem dente, não tem. Né? Aonde está faltando dente, aonde tem dente. Então, eu olho para aquilo e falo assim: ó, aqui tem dente, aqui não tem. Então, isso é topografia do arco, né? Como ele está variando. Maria Gabriela, você está com o áudio aberto. Tá?
Gabriela, você está com o áudio aberto. Vamos lá. Ou biomecânica, né? Biomecânica. Então, quando eu mordo, imagina um paciente que perdeu dentes posteriores. Eu ponho uma removível. Toda vez que eu mordo em cima daquilo, a prótese tende a formar uma alavanca. Ela tende a baixar lá atrás. E não tem como segurar lá atrás. Lá atrás, ela está suportada pela mucosa. E na frente, apoiada em dentes. Então, o que ela faz? Ela faz uma gangorra, né? Então, biomecanicamente, ela vai formar uma alavanca posterior, né? E se eu perder todos os dentes anteriores e tiver os dentes posteriores, quando eu morder aqui na frente, a tendência dela vai ser fazer uma gangorra ao contrário, né? Então, isso é classificação biomecânica, né? As alavancas. E topograficamente é ter dente e não ter. Classificação de Kennedy, tá? Então é a que vocês precisam saber. Isso vocês têm que memorizar, tá? Vamos lá. Kennedy dividiu os parcialmente dentados, né? Os pacientes que perderam dentes, em 4 grandes grupos. Então, ele chamou classe 1 de Kennedy, classe 2 de Kennedy, classe 3 de Kennedy, classe 4 de Kennedy. Tá? Lembrar que essa classificação, mundialmente aceita, é aceita dessa forma. Quando eu falo classe 1 de Kennedy, esse 1 é algarismo romano. O 1 é em algarismos romanos. Classe 2 é em algarismos romanos, 3, 4. Tá? Então, a classificação de Kennedy é dada em algarismos romanos. Tá? Vocês já vão entender um pouquinho daqui a pouquinho. Tá? Então, classe 1. O cara é desdentado posterior bilateral. Então, ele perdeu dentes. Por exemplo, o cara tem de canino a canino e não tem os dentes posteriores. Então, os dois lados do arco dele não tem dente. Ah, mas se ele tiver o primeiro pré e todos os outros aqui, e não tiver para trás, ele também continua sendo classe 1. Né? Quem perdeu? Vamos pensar num arco de 28 dentes? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. New share. Whiteboard. Share. Vamos lá. Pessoal, ó, vamos pensar aqui num arco, ó, dental. Se eu tiver, vou fazer bolinha no lugar do dente, tá? Esquematicamente aqui, ó. Ó, bolinha, 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 bolinha. Isso aqui é dente, tá? Beleza. Parou no canino e parou no canino. Vamos fazer aqui, ó, esquematicamente. Então, ele não tem dente para trás, né? Oh, para eu. Não tem dente para trás. Ele é desdentado posterior bilateral. Então, ele é classe 1 de Kennedy. Agora, e se ele tiver mais um dente aqui? Ele continua sendo desdentado posterior bilateral. É igual ao arco? Não. Né? Um tinha até canino, o outro já tem o primeiro pré. Mas ele continua sendo classe 1. Eu junto todas aquelas modificações num único grupo. Todo mundo que não tem dente posterior dos dois, e se ele tiver primeiro molar, né, e aqui tiver o segundo pré, continua sendo desdentado posterior bilateral. Ele não tem apoio da prótese na região posterior. Então, ele é classe 1 de Kennedy. Agora, e se ele tiver o incisivo central, e não tiver nenhum dente para trás aqui, ó. O que ele é? Classe 1 de Kennedy. Esse da direita aqui é igual àquele? Não. Mas ele tem uma característica que é comum aos dois. Ele não tem apoio posterior da sua prótese. Lógico que esse segundo caso aqui está muito mais próximo de uma prótese total do que esse que tem até o primeiro molar, não tem o segundo e tem o primeiro pré desse lado. Tá? Mas os dois continuam não tendo apoio posterior. Portanto, classe 1 de Kennedy. Deu para entender? Vamos lá. Voltamos aqui. Tá? Bom, agora nós vamos falar da classe 2 de Kennedy. É aquele caso que o paciente perdeu só de um lado. Então, voltando aqui, né? Ó, New Share, Whiteboard, cadê? Tá aqui, o Share. Né? Agora, vamos pensar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Pessoal, Maria Gabriela, você está com o áudio aberto, filha.
Ela não deve estar na frente do computador, Biba. Ela Acho deve que- estar fora e deixou ligado. Vamos Alguém lá. podia dar um Professor, toque eu acho que o senhor consegue fechar o áudio dela, se o senhor for o Consegue, dono da sim. sala. Bom, eu sou o dono da sala, mas eu vou perder uma eternidade. O celular desse lado aqui, ela está todo dentado. E desse lado, eu não tenho dente. Diferente desse, que eu não tinha aqui e não tinha aqui. Então, aqui, classe 1, desdentado posterior bilateral. Aqui, eu perdi dente de um lado só. Classe 2 de Kennedy. Beleza? Então, classe 1 de Kennedy, desdentado posterior dos dois lados. Classe 2 de Kennedy, desdentado posterior de um lado só. É trocado. Vocês fazem uma bagunça enorme com isso. Então, presta atenção para você gravar da forma correta. Se você receber o conceito distorcido e gravar ele distorcido, você vai sofrer uma vida. Tá? A classe 1 é desdentado posterior dos dois lados. A classe 2 é desdentado posterior de um único lado. Beleza? Então, vamos lá. New share. Aqui. A classe 3 é desdentado intercalar. Então, vamos lá. Eu tenho o segundo molar, perdi o primeiro molar, o segundo pré e tenho o primeiro pré-molar. Então, eu tenho um vão entre dois dentes. Eu tenho um espaço protético que está intercalado entre dentes. E isso é classe 3. Então, vamos lá. Ó. Seria essa situação aqui. Ó. Olha lá. Eu tenho agora um arco em que eu tenho dente, 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 tenho dente. Tá? Canetinha na lousa é mais fácil de fazer, né? Tem um vão aqui, ó, não tem dente. Eu tenho dente atrás e tenho dente na frente. Então, é um espaço intercalar. Uma classe 3 de Kennedy. Beleza? Então, voltamos lá. Prof, para ser intercalar, tem um número certo para a quantidade de dentes ou não? Não, você vai ver que isso vai mudar. Nós vamos conversar isso daqui a pouquinho, mas não tem. Se eu tiver o segundo molar, não tiver o primeiro, não tiver o segundo pé, não tiver o primeiro pé, não tiver o canino e tiver o lateral, é uma classe 3. Tá. Tá? O espaço. Tá bom. Nós já vamos chegar lá. Tá? Quem prestou atenção nisso não foi o Kennedy. Quando ele fez do jeito, no raciocínio que você fez aí. Tá? Quem fez essa coisa são as modificações do Applegate que vão dizer para você quando ela muda de classe. Tá? Então, vamos lá. Já vai chegar já. Tá? Então, vamos lá. E a classe 4? Tá? A classe 4 é o desdentado anterior. Agora, o desdentado anterior é aquele que cruza a linha mediana. O cara, para ser classe 4, ele tem que ter perdido os dois incisivos centrais. Tá? Então, vamos lá. Ó, eu perdi o central e perdi o central. Tenho o lateral e tenho o lateral. Ah, professor, isso é um espaço intercalar. É. Então, seria uma classe 3. Só que esse espaço cruzou a linha mediana. Ele pega os dois lados da boca. Deixou de ser classe 3. Passou a ser classe 4. Tá? Já entrando no raciocínio, né? Eu não vi quem fez a pergunta, mas quem fez a pergunta era exatamente isso. Então, se eu começar lá no molar, eu parei no lateral. Se eu envolver o central e o central do outro lado, ele já não é mais uma classe 3, já mudou. Passa a ser uma classe 4. Tá? Então, vamos repetir aqui. Intercalar? Então, nós vamos chegar lá. Quem tratou disso foi o Applegate. Tá. O Kennedy fez isso aqui. Só que daí tem um monte de furo nisso aqui. Né? Tem um monte de furo. Por exemplo, imagina um paciente que perdeu o central e o central. Daí ele tem lateral, tem canino, tem lateral, tem canino dos dois lados. E lá atrás ele perdeu o primeiro molar. Então, ele é intercalar ou ele é classe 4? Tá? Então, o Kennedy, o Applegate, pegou isso e falou para o Kennedy, falou, olha, tem um monte de furo na sua classificação aqui. Vamos organizar isso. Tá? Então, agora que a gente vai começar a tratar do Applegate, essas variações vão entrar e vão ficar mais claras. Tá? Mas, no primeiro momento, o que o Kennedy fez?
Ele classificou as 4 classes. 1, 2, 3, 4. O Applegate manteve isso. Só que criou novas regras em cima. Vamos lá? Olha lá. Então, classe 1, desdentado posterior bilateral. Ó. Ó. Opa! Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ó. Desdentado posterior bilateral. Eu parei no primeiro pré e não tenho dente dos dois lados. Isso é uma classe 1. Né? No modelo, olha lá, com armação. Eu vou colocar dente do lado direito e do lado esquerdo do paciente, na esquerda e direita. Tá? Classe 1. Classe 1 de Kennedy. Olha lá, classe 1 de Kennedy. Independente do tamanho dela. Eu posso ter mais ou menos dentes na prótese. É uma classe 1. Classe 1, né? Olha lá. Classe 2, desdentado posterior unilateral. Volta aqui. Desdentado posterior unilateral. Classe 3, tá? Olha lá, uma classe 3. Ó, tem dente? Não tem. Com um mãozinho aqui, vou pôr um dente aqui no meio. Classe 3. Olha lá, tem o dente, dente. Classe 3. Classe 4. Tem que cruzar a linha mediana. Então, eu perdi central, central, lateral, lateral, canino e canino. Sou desdentado anterior. É comum a gente ver, né? Os pacientes que perderam. Às vezes por acidente de carro, acidente de bicicleta, perdeu os dentes anteriores. Cruzou a linha mediana, eu tenho dente de um lado, tenho dente do outro. Então, se eu colocar isso aqui numa linha reta, isso aqui é uma prótese intercalar também. Está intercalado também. Eu tenho dente de um lado e tenho do outro. Tá? Só que eu estou falando do lado direito e esquerdo simultaneamente. A direita e esquerda do paciente. Então, ele não é mais um classe 3, ele é um classe 4. Tá? Professor, o senhor pode voltar nesse slide da classe 3 rapidinho, por favor? Pois não. Ó, classe 3. Eu tenho dente, um espaço protético, tenho dente. Então, é um espaço intercalar. Aqui no meio, eu tenho um apoio dentário atrás e tenho um apoio dentário na região anterior. Uma classe 3. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá. Classe 4. Quando o espaço intercalar cruza a linha mediana, eu tenho a classe 4. Né? Eu tenho a classe 4. Então, o que o Kennedy falou está aí. Né? Classe 1, 2, 3, 4. Só que o Kennedy achou que tinha descoberto a América, né? Botou o ovo de pé. Aí sempre tem um mais esperto que começa a enxuriçar. Eu comecei a falar aqui, alguém já perguntou, né, do espaço intercalar do tamanho dele, e a Cristina já foi mais longe. Já, opa, pode acontecer aquilo lá também. Foi exatamente o que o Applegate fez. O Applegate olhou para aqui e falou, por cima de mim, meu, tá? Você está falando bobagem, né? E juntou os cacos e foi conversar com o Kennedy. Falou, Kennedy, você está falando bobagem, né? Ó, e aqui quando for aqui, o que é isso? E quando for aqui, o que é aquilo? E criou as regrinhas, né? Aqui uma classe 4 também. Eu me adiantei um pouquinho. Limitações da classificação de Kennedy. A classificação de Kennedy é puramente topográfica. Tem dente, não tem dente. Tá? Não considera o número de dentes remanescentes. Quando eu tenho os dois centrais e nenhum outro dente no ar, é classe 1. Se eu perdi, né, o segundo molar de um lado e o segundo molar do outro, eu vou chamar ele de classe 1 também, tendo muito mais dentes. É um caso muito mais favorável. Tá? Então, eu tenho um caso extremamente grave, classe 1, e um caso extremamente fácil de fazer, classe 2, muito menos agressivo. Classe 1, desculpa. Não considera a dimensão do espaço dentro, do espaço sem dente. Tá? Tanto se o espaço for grandão ou pequenininho, tudo bem, eu conto o espaço. Eu conto a falta, o buraco. Tá? Dúvidas aí? Não, eu acho que está claro, né? Vamos lá. Agora vem o Applegate. O Applegate foi uma grande sacada. Eu curto isso aqui, eu acho uma das coisas mais legais, porque na medida que vai fazendo, né? Eu não lembro quem foi o aluno que perguntou, mas você vai fazendo, se você está prestando atenção, você fala, nossa, mas aqui tem uma coisa. Outra, a Cristina já pegou lá. A área desdentada posterior comanda a classificação. Então,
Quem manda na classificação é falta de dentes posteriores. Então, quanto maior a perda de dentes posteriores, menor a classe. O que é a classe 1? Desdentado posterior bilateral, dos dois lados. Quem perdeu dentes dos dois lados, perdeu mais dentes, ou perdeu mais função, que quem perdeu dente de um lado só, lá na região posterior. Então, quem perdeu de um lado só é uma segunda classe. Então, a área desdentada posterior comanda a classificação. Áreas desdentadas adicionais são destinadas a modificações ou subclasses. Cadê o negócio aqui? Fatalmente, nós vamos precisar fazer um intervalinho e criar uma nova coisa. Não vai dar tempo de fechar no tempo do coisa aqui. Se cair a coisa, eu ponho o link lá de novo, ou tento nesse link mesmo, mas mando no... Ué, cadê o negócio? Sumiu a caneta? Não. Stamp, Spotlight. Ué, cadê o negócio? Sumiu? Oh, Jesus. Aqui. Ó, agora, esse meu... Poxa da mãe. Sumiu a canetinha aqui. Select, test, draw. Não vai. Vamos lá. Vamos ver se vem aqui. Cadê ele? Está... Não. Teste. Sumiu o negócio aqui. Deixa eu voltar lá, peraí um pouquinho. Cadê o fone? Não. Mas que diacho? Vocês sabem onde é? Eu não sei. Tem hora que ele abre direitinho e tem hora que ele trava. Vamos lá. Ah, foi. Então vamos lá. Tem um arco aqui, que é linha. Aqui, danado. Ó, tem um arco dentado aqui. Eu tenho o dente aqui na região anterior. Apagou. Entendi que dá desespero. Waiting and step. O outro não apagou, Cacilda. Vou começar a falar palavra para vocês, me desculpe. Prof. Oi. É que eu acho que você está na borracha. É no draw, aí você clica na primeira linhazinha. Como é que é o negócio? Vou aonde? No draw lá, sabe? D-R-A-W. Tá. Aí você clica na primeira linhazinha. Ah, tá aqui. Beleza, beleza. Obrigado. De nada. Então, ele é um desdentado posterior lateral. Agora vamos pensar o seguinte. Esse cara, como que eu classifico esse cara aqui agora? Ah, meu senhor, ele é desdentado posterior unilateral. Ele não tem dente desse lado aqui. A classificação posterior sempre manda na classificação. Ele continua sendo um desdentado posterior? Sim.
Então, ele é um classe 2. Pô, mas ele é um classe 2, mas ele não tem dente do outro lado também. Então, o que o Applegate falou? Olha, esse cara aqui, ó, é um classe 2 porque ele não tem dente aqui. E ele tem uma modificação, ou ele é uma subclasse, porque ele tem mais um espaço protético aqui, ó. Então, esse cara aqui passou a ser um classe 2, modificação 1. Tá? Então, a coisa começa a ficar mais elaborada. Vamos lá de novo, ó. Eu tenho a possibilidade aqui, ó, um outro arco. Um outro arco. Professor, Pois não. a modificação, o número dela é conforme a quantidade de espaços protéticos? Conforme a quantidade de espaços protéticos, não a falta de dentes. Se eu tiver um dente Entendi. contíguo a outro, é um espaço protético só. Eu só conto o espaço protético. Agora, vamos lá. Nesse mesmo caso aqui, eu teria o dente aqui. Oh, vamos lá. Ô, saco isso aqui. É aqui. De novo, aqui. Ó, eu tenho o dente aqui, o dente aqui, o dente aqui. Então, ele é um classe 1, dentado posterior bilateral. De repente, ele tem aqui, ele perdeu o canino, mas tem o primeiro pré. Tem o primeiro pré. É diferente do que o primeiro? É. Quantos espaços posteriores ele tem? Ao todo, 3. Né? 2. 2. Ele tem 2, ele é classe... Classe 2, modificação 2? Não, ele tem 2 espaços posteriores. Ele é classe 1. 1. Ele tem 2 espaços posteriores. Ele é classe 1. Tá. Tá? Se ele tem 2 espaços posteriores, além desses 2 espaços posteriores, ele tem um espaço aqui. Então, ele é classe 1 sub 1. Beleza? Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Ó, vamos fazer mais um exercício aqui. A partir de agora, a gente vai dando essas dicas para vocês e vocês vão ter que fazer um monte de exercícios. Vai surgir um monte de dúvida. Porque as possibilidades são 64 milhões de possibilidades. Nós não vamos conseguir exemplificar todas aqui. A gente vai dar o critério para fazer a coisa. Vocês vão ter que adotar o critério e ir classificando. Tá? Vamos lá, ó. Cadê o Drauta aqui? Ó, canetinha daqui, ó. Vamos mais um aqui, ó. Eu tenho o arco aqui, né? Vamos lá. Eu tenho o dente aqui, tenho dente aqui, tenho dente aqui, tenho dente aqui. Classe 1. Agora, eu tenho um molar desse lado aqui. Passou a ser um classe 2. 2 sub 1, porque ele continua tendo esse outro espaço protético aqui. Classe 2, o posterior manda na classificação e o outro espaço protético passa a ser modificação. Beleza. Agora vamos pensar aqui, ó. Ele tem o segundo, ele tem o primeiro, tem o segundo pré e tem o primeiro pré. Faltou um canino aqui. O que ele é? A mesma coisa, classe 2 sub 1. Não importa o tamanho do espaço. Conta só